Sejam bem-vindos ao Arquivo Mundial. Aqui cada episódio é uma viagem profunda pela história, sem atalhos, sem simplificações. Se você quer entender como o mundo foi realmente construído, com suas contradições, violências, escolhas e consequências, já se inscreva no canal e acompanhe os arquivos. A corte portuguesa não chegou ao Rio de Janeiro como quem escolhe uma nova capital. Ela se impôs. O que antes era uma cidade colonial de importância regional, passou em questão de meses a concentrar o centro político de um império ultramarino em crise. Não foi uma transição planejada, nem pacífica, nem consensual. Foi um deslocamento de poder marcado por improviso, medo e urgência, e suas consequências moldariam o Brasil de forma irreversível. Quando Dom João e sua comitiva finalmente se estabeleceram no Rio, em 1808, a cidade já havia sentido o impacto inicial da chegada da família real. Mas agora começava algo diferente: a consolidação da corte. O refúgio temporário se transformava em sede permanente do governo. Cada decisão tomada a partir dali deixava claro que Portugal, na prática, passava a ser governado desde a América. Essa inversão simbólica era profunda. Pela primeira vez na história moderna, uma colônia se tornava capital de um império europeu. Isso exigia mais do que decretos. Exigia uma reconfiguração completa da cidade, das relações sociais e da própria lógica do poder. O Rio de Janeiro não estava preparado. Suas ruas eram estreitas, tortuosas, mal pavimentadas. O saneamento era precário. A maior parte da população vivia em condições insalubres. Ainda assim, sobre esse espaço colonial seria sobreposta a máquina do Estado português. O resultado foi uma cidade tensionada entre dois mundos, o da corte e o da colônia escravista. A presença da nobreza alterou imediatamente o cotidiano urbano. A lógica da cidade passou a obedecer às necessidades do poder. Casas foram requisitadas compulsoriamente para abrigar nobres e funcionários. Igrejas ganharam funções cerimoniais. Praças se transformaram em espaços de desfiles, anúncios oficiais e demonstrações de autoridade. O espaço público passou a servir ao espetáculo da monarquia. Para a população local, isso significou deslocamento, perda de direitos e aumento do custo de vida. Aluguéis dispararam, alimentos encareceram, serviços básicos ficaram mais escassos. A cidade inchava, mas não se organizava. O privilégio de poucos se sustentava sobre a precarização de muitos. Ao mesmo tempo, o Rio se tornava um centro administrativo inédito. Secretarias de Estado foram criadas ou transferidas. Conselhos, tribunais e repartições passaram a funcionar de forma contínua. A burocracia portuguesa, antes dispersa entre Lisboa e colônias, agora se concentrava em solo brasileiro. Isso criava um novo tipo de poder local, não mais apenas econômico, mas político e institucional. Essa mudança beneficiou diretamente uma elite específica. Comerciantes ligados ao abastecimento da corte, grandes proprietários urbanos, intermediários do comércio atlântico e funcionários régios enriqueceram rapidamente. A proximidade física com o poder gerava vantagens concretas. Favores, contratos, concessões e privilégios passaram a ser distribuídos a partir do Rio. Mas esse crescimento não era equilibrado. O interior da colônia permanecia marginalizado. Províncias distantes viam impostos aumentarem sem receber benefícios proporcionais. A centralização administrativa aprofundava desigualdades regionais que já existiam desde o período colonial, agora sob uma nova justificativa: sustentar a capital do império. A escravidão, longe de ser questionada, foi reforçada. A corte precisava funcionar, e isso exigia mão de obra abundante, barata e controlável.
Escravizados eram utilizados em todos os níveis da vida urbana: transporte, construção, serviços domésticos, comércio ambulante. O esplendor da monarquia dependia diretamente da violência cotidiana contra corpos escravizados. A cidade se tornava mais rica, mais poderosa e mais cruel. A distância entre o luxo da corte e a miséria da maioria se tornava visível nas ruas. Carruagens passavam por becos imundos. Bailes coexistiam com castigos públicos. O contraste não era um acidente, era a base do sistema. Dom João governava a partir desse cenário com uma mistura de pragmatismo e temor. Sabia que sua autoridade era frágil. Dependia da proteção inglesa, do apoio da elite local e da ausência de grandes revoltas. Por isso, suas decisões buscavam evitar rupturas bruscas. Mudava-se o necessário para manter o controle, mas nunca a ponto de ameaçar a estrutura fundamental do poder. Ainda assim, a simples presença da corte no Rio produzia efeitos políticos profundos. A ideia de que o Brasil poderia ser algo além de uma colônia começava a circular, mesmo que de forma difusa e restrita. O contato cotidiano com instituições de Estado, com símbolos de poder e com a administração imperial alterava a percepção de parte da elite sobre o papel do território. Ao mesmo tempo, crescia o ressentimento. Portugueses recém-chegados eram vistos como usurpadores de cargos e privilégios. Brasileiros nascidos na colônia sentiam-se preteridos. A tensão entre reinóis e americanos se aprofundava, criando divisões que mais tarde seriam politicamente exploradas. Portugal, governado à distância, acumulava insatisfação. A ausência do rei enfraquecia a legitimidade do governo no reino. Crises econômicas, ocupações estrangeiras e instabilidade política alimentavam a sensação de abandono. O centro do império estava no Rio, mas o coração simbólico ainda pulsava em Lisboa, e essa contradição não se sustentaria indefinidamente. Assim, enquanto o Rio de Janeiro se consolidava como capital, também se tornava palco de conflitos latentes. A cidade era, ao mesmo tempo, sede do poder e ponto de fratura. Tudo parecia funcionar, mas sob uma tensão constante. Cada privilégio concedido gerava insatisfação. Cada imposto arrecadado criava resistência. Cada decreto ampliava a distância entre governantes e governados. A corte havia tomado o Rio de Janeiro, mas, ao fazê-lo, abriu portas que jamais seriam fechadas. Portas econômicas, políticas e simbólicas. Algumas levariam ao fortalecimento do Estado, outras à contestação aberta da ordem colonial. É nesse cenário de centralização, privilégios e tensões crescentes que entramos no próximo capítulo. As decisões econômicas que redefiniriam o Brasil e as primeiras reações internas contra esse novo arranjo de poder. Se no primeiro momento, a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro foi marcada pela ocupação do espaço e pela reorganização do poder, o passo seguinte seria ainda mais profundo: transformar a colônia em uma engrenagem funcional de um império deslocado. A presença física da monarquia precisava agora ser sustentada economicamente, politicamente e simbolicamente. E isso exigiria decisões que romperiam de forma irreversível com a lógica do antigo pacto colonial. A cidade já não era apenas um centro administrativo improvisado. Tornara-se o núcleo de decisões que afetavam não só o Brasil, mas todo o Império Português. Cada despacho assinado por Dom João, cada ordem emitida pelos ministros, ecoava por territórios separados por oceanos. O problema era simples e brutal. O modelo colonial que havia sustentado Portugal por séculos não funcionava mais diante dessa nova realidade. O sistema mercantilista, baseado no monopólio comercial com a metrópole, tornara-se inviável no instante em que a própria metrópole se transferira para a colônia.
Não havia mais como justificar que o Brasil fosse economicamente fechado, se era dali que partiam as decisões imperiais. A contradição era evidente e perigosa. Além disso, o Rio de Janeiro estava cercado por interesses estrangeiros. A Inglaterra, principal aliada e protetora de Portugal naquele momento, pressionava por abertura comercial. Não se tratava de um pedido amigável, mas de uma exigência política e econômica. A frota britânica garantira a fuga da família real. Agora cobrava seu preço. Dentro da cidade, a pressão vinha de outro lugar. Comerciantes locais, grandes proprietários e intermediários do comércio atlântico percebiam as oportunidades que se abriam com o fim das restrições coloniais. Queriam negociar diretamente com outras nações, importar produtos mais baratos, exportar sem intermediários portugueses. A presença da corte criara expectativas, e expectativas frustradas sempre geram tensão. Dom João compreendia isso. Seu governo no Brasil precisava equilibrar forças opostas, agradar a Inglaterra sem perder completamente o controle, atender as elites locais sem provocar revoltas populares, modernizar a administração sem desmantelar a estrutura que sustentava a monarquia. Cada decisão era um risco calculado. Enquanto isso, o cotidiano da cidade refletia essas mudanças iminentes. O rio fervilhava. Navios estrangeiros ancoravam com mais frequência. Idiomas diferentes ecoavam no porto. Mercadorias, até então raras, começaram a circular. Livros, tecidos, instrumentos, ideias. Mesmo antes de qualquer decreto oficial, a cidade já sentia que algo estava prestes a mudar. Mas essa circulação não era neutra. A abertura informal do comércio aprofundava desigualdades. Apenas quem tinha capital e conexões se beneficiava. Pequenos comerciantes, artesãos e trabalhadores livres viam seus espaços serem engolidos por grandes negociantes. A escravidão novamente sustentava tudo, carregando cargas, limpando ruas, servindo casas, sendo explorada até o limite. No interior do Brasil, a percepção era diferente. As províncias observavam o crescimento do rio com desconfiança. Recursos eram drenados para a capital, impostos aumentavam, decisões eram tomadas sem consulta. O sentimento de que o centro sugava a periferia se intensificava. O poder agora estava mais distante, não mais em Lisboa, mas no Rio de Janeiro, que para muitos era igualmente inalcançável. Portugal, por sua vez, afundava em crise. A ausência do rei corroía a autoridade do governo local. A economia estava fragilizada. A presença inglesa era vista com ressentimento. Muitos portugueses sentiam-se abandonados, enquanto o Brasil parecia prosperar sob a proteção da corte. Essa percepção alimentava um clima de instabilidade política que mais cedo ou mais tarde exigiria uma resposta. No Rio, Dom João adiava o inevitável enquanto organizava a máquina do Estado. Bibliotecas, academias, instituições culturais e científicas surgiam não por idealismo, mas por necessidade administrativa e prestígio internacional. O Brasil precisava parecer um reino, não uma colônia improvisada. Cada instituição criada reforçava essa imagem e, ao mesmo tempo, distanciava ainda mais o território de seu passado colonial. Mas nenhuma dessas mudanças tocava o núcleo da população. Para a maioria, a vida continuava dura, desigual e violenta. A distância entre o discurso oficial e a realidade cotidiana aumentava. E essa distância era combustível para conflitos futuros. A corte portuguesa havia tomado o Rio de Janeiro. Consolidara-se, organizou o poder, reestruturou a administração. Mas agora enfrentava um dilema sem retorno. Manter o antigo sistema colonial significava sufocar a própria capital do império. Rompê-lo significava abrir espaço para transformações que poderiam escapar ao controle.
A decisão que viria a seguir mudaria tudo. Ela redefiniria a economia, alteraria as relações internacionais do Brasil e despertaria reações internas profundas, tanto de entusiasmo quanto de revolta. Uma decisão que parecia técnica, mas era profundamente política. É exatamente nesse ponto de tensão máxima que a história avança. No próximo episódio, veremos como a abertura dos portos rompeu oficialmente o pacto colonial e como, junto com novas oportunidades, trouxe instabilidade, resistência e as primeiras grandes fissuras internas no poder joanino.